Amém? Você tem projeto para o ano que vem? Senta aí. Se começar a tossir ou falhar, você não liga não, que a garganta está meio estragadinha, mas ela volta, tá bom? Ela vai voltando. E nós muitas vezes não entendemos bem o que é que Deus quer conosco. Eu falo assim, uma das coisas especiais, no domingo nós falamos lá sobre frutificar e multiplicar. E aí até dei uma explicação rapidinho assim, que quando a gente multiplica a gente tem mais quantidade, mas quando a gente frutifica a gente tem qualidade, né? Por quê? Porque eu disse para você que um pé de banana não vai dar laranja, um pé de banana vai dar banana e assim por diante. Nós temos sim qualidade na nossa vida, nós temos sim a graça de Deus, nós temos sim a autoridade, nós temos sim a paternidade, ou seja, você foi enxertado na videira verdadeira e você agora é algo nobre. Quem já ouviu falar de nectarina? Já ouviu? Nectarina é uma fruta, não é? Ela é parecida com quem? Com o pêssego, mas ela é pêssego? Ela é um enxerto, ela é um trabalho de associação, e ela se tornou a nectarina. Ela tem valor, ela tem aí um mercado especial para ela, e ela tem o nome dela, é nectarina. Ela não é pêssego, não é maçã, mas ela é nectarina, ela tem uma característica. E nós como cristãos precisamos aprender que nós temos uma característica. Eu não posso ser cristão e ser igual às coisas do mundo. Por quê? Porque então tem alguma coisa errada. Tem bananeira dando maçã, ou macieira dando banana, tem alguma coisa errada. E é isso que nós precisamos assumir hoje. Por quê? Porque se nós entendermos quem é o Senhor da nossa vida, se nós entendermos qual é o chamado que tem para a nossa vida, então nós vamos viver esse chamado feliz. Por que feliz? Porque eu sei o que vou gerar, eu sei qual é o final. Quando você põe uma semente, vamos falar, o pé do milho lá, vai, milharal, você põe a semente embaixo da terra, molha lá, põe lá adubo que você quiser, fecha ela e fica regando. O que você espera que vai sair dali? Vai sair o quê? Milho? Por que você espera que vai sair milho? Porque a semente tem um DNA de milho. O que vai sair da sua vida? O que vai gerar da sua vida? Se Deus diz que fez você a imagem e semelhança dele, se Jesus diz que quando ele partiu, ele deixou para você, deu para você a autoridade de usar o nome dele, ele reconheceu, você foi enxertado na videira verdadeira, ligou você em Cristo. A partir de agora você não é mais qualquer pessoa, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo, está ligado nele e tem direito a todas as bênçãos que venham dele. Deus, ele criou o céu e a terra, e dentro de tudo que você imagina, o que é que ele não pode fazer? O que Deus não pode fazer por você? A sua escolha. A única coisa que ele não pode fazer por você é escolher por você, porque ele dá liberdade para você escolher. Todo o restante que você fizer quando estiver ligado a ele, ele pode fazer. Se você busca nele, se você vive com ele, se você está debaixo da orientação dele, então tudo que você imaginar, ou vamos à Bíblia, tudo que você pedir, orando, crendo, recebereis. Então eu preciso entender esse mistério, porque senão eu vou me tornar uma pessoa casual. Casual quer dizer assim, de vez em quando, um dia sim, outro não. No dia da festa eu me alegro, no dia da dificuldade eu fico abatido, não quero mais. Eu preciso entender que eu fui chamado para ser vitorioso. Balança o irmão do lado e fala para ele: você foi chamado para ser vitorioso, você sabia? Ele não falou para a gente escolher entre a bênção e a maldição. Ele falou para a gente fazer o quê? Escolher. Então ele está dizendo que você tem uma oportunidade. Eu escolho a bênção para me alegrar e para vencer e tal, e escolho a maldição para me perturbar. Mas muitas vezes,
Quando a gente vai lá e fica vendo aí as coisas acontecendo no mundo, a gente vai perdendo um pouco a identidade. A gente vai perdendo a identidade. Por quê? Porque o mundo fica colocando as coisas tudo contrário. Uma hora eles querem que a mulher seja homem, outra hora quer que o homem seja mulher, uma hora ele quer que a pessoa, de repente, o preto seja branco, o branco seja preto, ele quer isso, quer aquilo. Ele fica mexendo na vida das pessoas o tempo todo, ao bel prazer. Cada vez que entra alguém novo, um governante, ou a ONU, ou esse pessoal todo que fica se misturando, cada vez que entra um camarada com uma visão, ele quer colocar a visão dele na tua vida. Mas o próprio Deus que criou o homem, Ele não fez isso. O próprio Deus criou o homem, Ele criou as coisas tudo certinha e diz para você assim: olha, está tudo aqui, bonitinho, arrumadinho, agora a tua escolha vai definir a tua vida. Se você quiser uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de um casamento, um relacionamento, de saúde, disso, escolha a minha presença, escolha a bênção. Mas se você não quiser isso, se quiser passar penúria, dificuldade, escolha o mundo e viva por ele. E ele dá na sua mão, está aqui, o que você quer escolher? Então muitas vezes a gente não se apercebe que essa pressão, que esse sufoco, que essas coisas estão vindo contra a vida da gente, não vem da parte de Deus, vem do mundo, vem das coisas que o mundo coloca, vem das coisas que muitas vezes ferem a gente, porque nós ficamos abatidos. Já viu quando a pessoa queria comprar uma roupa nova no final do ano e não conseguiu? Como é que ele se sente? Sente o quê? Abatido, se sente inferiorizado, angustiado, oprimido, debilitado. E eu tenho um monte de palavras que eu poderia falar aqui. Mas por que ele sente isso? Porque ele acha que ele vai ficar inferior às outras pessoas. Eu tinha um amigo que tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro de verdade, não muito dinheiro que nem a gente não. E ele falava assim: eu só compro na contramão. Quando o pessoal já passou o final do ano, acabou, nós estamos lá no mês de fevereiro, março, eu vou lá e compro o carro. Todo mundo gosta de comprar carro para quê? Para o Natal, não é assim? Vou comprar carro no final do ano porque eu vou passear com a minha família, porque eu vou isso. Ele fala: não, deixa o povo se quebrar. Aí todo mundo compra, fica aquela bagunça. Depois o pessoal fala: agora tem um monte de carro aí que ainda não saiu e precisa sair. Aí vão lá e dão desconto para ele. Ele comprava com desconto. Roupa ele comprava também mais ou menos assim. Era a época de frio, ele comprava de calor. Era a época de calor, ele comprava de frio. E ele falava: eu pago metade do preço. Mas ele tinha muito dinheiro. Aí você fala: mas por que ele fazia isso? Porque ele sabe lidar com o dinheiro. Ele não está lidando com o sentimento dele, está lidando com o dinheiro. Então se ele está lidando com o dinheiro, ele está tirando proveito daquilo que é real. Nós não. A gente fica muito nervoso com as coisas, nós ficamos desesperados. Então muitas vezes a gente sabe que aquilo lá não é um bom negócio para nós, mas porque eu quero me sentir bem, eu tenho que fazer. Meu namoro não é um namoro legal, está tudo atrapalhado. Eu sei que o namoro já está ruim, se eu casar vai virar uma coisa bem pior. Mas aí eu fico naquela: não quero ficar para titia, não quero ficar para titia, eu não vou perder. Quando vê casa e leva um chumbo para casa, é problema. Então eu falo assim: nós agimos muito mais por sentimento, e o sentimento é enganoso, do que para aquilo que precisamos. Quando nós olhamos para isso, a gente fala assim: espera aí, Deus criou tudo perfeito. Deus criou as coisas, você vê, Ele não criou o cachorro para casar com o gato, Ele não criou, a árvore de maçã para dar banana, Ele criou as coisas todas em cima de um projeto. E tem mais, se você reparar, até o tipo de fruta que nasce em que região. Quando é maçã, pera, tem que ser lugares frios. Quando é banana, tem que ser lugares quentes e úmidos. Quando tem uma característica que está tão bem ligada, que Ele fez um negócio tão perfeito, mas às vezes a gente quer plantar no lugar errado. E aí depois vem as consequências. Eu lembro de um senhor amigo nosso que ele lidava com pescado, essas coisas, e um dia ele cismou que ele ia comprar banana. Ele comprou 2 caminhões de banana, levou, colocou lá no lugar errado e estragou os 2 caminhões. Aí ele falou assim: é mais difícil lidar com banana do que lidar com peixe. Não é mais difícil, mas tem uma característica diferente. Porque se ele pegasse o peixe e colocasse no lugar de tratar a banana, também estragaria o peixe. É isso que nós estamos tentando muitas vezes: pegar as coisas que Deus criou
e tratar elas como o mundo quer, mas as coisas do Espírito são para os espirituais, e as coisas da carne para os carnais. É aí que nós começamos a perceber: uau, é por isso que não está dando certo, porque eu estou invertendo as coisas, porque eu não estou prestando atenção naquilo que está escrito na minha Bíblia. Fala para o irmão do lado: você está entendendo? Quer ser vitorioso? Fala para ele: é fácil, fácil, fácil. Siga o manual. Pega o manual, lê a Bíblia, veja o que Deus fala, vê como Ele mostra. Você já viu como é hoje em dia? O pessoal quer namorar porque é bonito e esquece que depois, se casar, precisa do quê? De manutenção. Trabalha? Não, não trabalha, mas nossa, ele é tão bonzinho. Bonzinho alimenta, sustenta. Como dizia meu pai: alguém vive de amor? Não enche barriga. Então nós temos que ter, de repente, algumas identificações. A pessoa não estuda e depois quer ter um trabalho, está esquentando aqui, né? Quer ter um trabalho bom. O pessoal não procura crescer ou se preparar. Nós precisamos entender uma coisa, irmão: aquilo que nós semearmos, isto também nós colheremos. Olha como é simples. É tão simples que se torna complicado, porque não dá para fazer um chabu, não dá para chamar, né, um mágico, a virar a cartola, tirar dentro da cartola. O pessoal procura orar depois que já deu tudo errado, e aí faz campanha, joelho, testa no chão, poca no pó, e não sei o que, depois que já tomou a atitude que não precisava ser tomada. Sentiria muito menos se ele fizesse a oração antes. Então hoje, eu quero falar com você como tema: aliviando o estresse. Falar aliviando o estresse. Eu sei que aqui ninguém é estressado. Alguém é estressado aí? Não. Estressado? Nem. Né, Fabinho? Mas nós precisamos aprender, entender como funciona isso. Fica tranquilo que eu não vou dar Valium, não vou dar aqueles remédios doidos para você, para aliviar o seu estresse. Nem vai cheirar nenhum pó nem nada. Nós vamos falar de Jesus. Você vai se desfazer dele através da palavra. Mateus 8. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este homem, que até os ventos e o mar o obedecem? Até o vento e o mar o obedecem. Estamos vivendo aí um período onde a dúvida, a ansiedade, a angústia, o medo, a depressão e tantos outros comportamentos ou sentimentos têm roubado o ser humano. Essas coisas dos dias de hoje, que às vezes a gente fala com o pessoal mais antigo, né? Não vou falar mais velho que é feio, mas o pessoal mais antigo, e eles começam a contar como os pais, as mães, a família em si, se virava naquela época. Quem é mais antigo sabe que andar de ônibus era uma coisa normal. Quem é mais antigo costumava andar bastante a pé. Quem é mais antigo costumava no domingo ver a família reunida, e a família reunida tinha sempre o frango na mesa, e aquele frango ele acabava virando, né, a canja, virava também, né, a farofa, e virava também com batata na caçarola, e etc, etc, etc. Era um milagre da multiplicação. As mães antigamente eram mais do que mães, né? Elas eram o Masterchef. Elas faziam coisas assim mirabolantes. Era um negócio muito doido. Mas com isso também, duas coisas aconteciam: primeiro, era mais saudável; segundo, era econômico. Ou seja, se uma pessoa ganhasse lá, vamos falar, 2 salários mínimos, ela conseguia viver, porque aqueles 2 salários mínimos conseguia passar. Hoje nós vemos as pessoas ganhando 5 salários mínimos e não vivendo, passando dificuldade.
Mas por quê? Porque nós fomos entrando nesse caminho de ser fast food, de ser coisas diferentes, de ter que comprar já na bandejinha, de ter, eu cheguei a ver, não que eu vi no filme, tá? Eu não vi pessoalmente, eu vi no filme, mas eu vi quando o pessoal comprava frango, ia na avícola, mas o frango vinha só morto, mas ele vinha até com as penas. Eu não vi pessoalmente, eu vi só num filme que passou. Eu sou novinho, né? Mas quantas vezes a gente viu isso? E quantas coisas saíam disso? Você pergunta para uma criança hoje: você conhece o pé e o pescoço do frango? Ela vai dizer o quê? Ele tem pé e pescoço? Porque ele em casa só aparece a coxa e as costas, a barriga, sei lá, né? Sei lá como é que chama as coisas. Mas naquela época as mães pegavam e viravam canja, etc. Então eu não estou falando mal das pessoas hoje, mas estou dizendo assim da apropriação inadequada para não se tornar uma dívida inadequada. Coisas que eram boas, lógico, da maneira que era na época, mas esses sentimentos de depressão, de angústia, de tudo isso, começa a ser, quem tem pouco quer ter mais, então vai lá e às vezes deseja e entra em grandes dívidas, ou até mesmo acaba roubando as coisas dos outros, e aí traz consequências bastante difíceis, tanto para a família dele, quanto para a família dos outros, e aí a gente vai vendo como o mundo vai dominando, né? Mas o mais interessante é que esses sentimentos não são privilégio apenas das pessoas que não conhecem a Deus. Aí que entra o ponto, aí tem uma interrogação. Esse sentimento não pertence apenas às pessoas que não conhecem a Deus. Esse sentimento, hoje, está tanto lá fora quanto aqui dentro. Hoje você encontra pessoas com depressão, pessoas com angústia, com medo, e com tantos outros comportamentos aí, dentro das igrejas. E aí você fala assim: peraí, tem alguma coisa errada. O senhor falou que se a pessoa andar com a bússola na mão, ela encontra o norte, ela encontra o caminho, e a bússola do cristão é a Bíblia. Mas então por que o povo da igreja está sofrendo desse mal? Porque muitos cidadãos têm sido assolados, e pode até dizer perseguidos por esse sentimento. Quando esses sentimentos se fazem presentes, as pessoas perdem a possibilidade de desfrutar de tudo que Deus preparou para os seus filhos, porque a gente não percebe que nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar, que nós precisamos ensinar o caminho para nossas crianças. Quantos estão fazendo jejum pelos filhos, aquele da evangelista Pâmela? Levanta a mão. Deve ter meia dúzia aqui. A evangelista Pâmela levantou lá na escolinha um jejum, pediu para o pessoal, compartilhar, para que os pais, todos os dias, durante os 30 dias próximos, orassem com os filhos. Mas para que orar com o filho? Exatamente para que ele não seja atacado por toda essa gama de coisas que estão sendo jogadas aí no meio da gente, na escola do seu filho, muita coisa acontece. Às vezes até em escola evangélica acontecem coisas, porque o povo tem medo de perder o quê? Perder o aluno. Então aí vão abrindo a porta, e a coisa vai entrando, e quando você menos percebe, você vai lá e de repente tem criança namorando com 12 anos, com 11 anos, tem coisas acontecendo. Mas por quê? Porque o papai e a mamãe não estão olhando, e aí vai ficando à mercê de outras pessoas, e aí tem pessoas que falam: isso não é problema meu, eu não sou pai nem a mãe. Então nós precisamos começar a tratar, a trabalhar um pouco mais a nossa estrutura, porque se nós não trabalharmos a nossa estrutura, nós vamos acabar entrando pelas coisas que não são nossas, e aí daqui a pouco o inimigo vai colocar jugo e peso sobre a sua vida. É diferente de alguém que veio do mundo e está se convertendo, alguém que veio do mundo e está sendo tratado, mesmo que leve 1 ano, 2 ou 3, não importa, mas está sendo tratado. Por quê? Porque existem raízes lá fora, existem raízes que foram adquiridas durante a vida dele, então ele está sendo tratado para não ter mais essa possibilidade. Agora, quando a pessoa já está há 10 anos na igreja, ou nasceu na igreja, como é que funciona? Chegou o ponto de a gente mudar a nossa forma de ver, ponto de vista. Eu preciso colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu preciso acreditar que Deus é tão poderoso, que vale a pena segui-lo, que vale a pena andar com Ele. Se você estiver andando no escuro
e de repente eu acender a lanterna e sair andando com ela, você vem atrás de mim ou não? Vem, por quê? Porque você vai enxergar o caminho, não vai tropeçar, não vai cair, não vai bater a cabeça. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da... Então, se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, nós somos essa lanterna que está andando pela terra. E nós precisamos agregar, primeiro de tudo, a nossa própria família, depois os nossos amigos, as pessoas que estão na nossa proximidade, para que eles possam achar o caminho e não sofrerem deste mal que está sendo tão grande. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que o próprio Jesus, olha o que ele fala em João 10:10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com... Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ele falou que o diabo, o ladrão, não vem senão a roubar, matar e destruir. Então nós temos os dois lados: alguém que veio para trazer perda e alguém que veio para trazer ganho. Eu preciso escolher qual dos dois. Então, se eu tenho a sabedoria, se o Espírito Santo já tem tomado meu coração, eu vou andar no caminho do Senhor. Por quê? Porque Ele me dá vida e vida em abundância. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão... Amado, já pensou? Eu faço uma coisa, e se eu fizer ela bem feita, todo o restante virá para dentro da minha vida. Aí é que tem a mudança. Aí é que é interessante eu acordar. Espera aí, quando ele colocou esse versículo, as demais coisas, não é as demais coisas só a continha de luz, só a continha de água, só a comida, não, as demais coisas, todas as demais coisas, o Senhor vai garantir. É por isso que ele faz aquela colocação, quando ele diz lá assim, que o passarinho nunca trabalhou, mas ele come todos os dias, e que o lírio do vale, ele não semeou, nem se protegeu, mas nem Salomão, com toda a sua glória, pôde se vestir como lírio. O que ele está querendo dizer? Que depende de Deus o melhor, e Ele pode dar o melhor para nós, independente da sua força toda. Basta você ter a sua obediência. O passarinho sabe que é passarinho e o lírio sabe que é lírio. Ele não tenta sair correndo, nem o passarinho tenta morder ninguém aí, porque ele não é cachorro, ele é passarinho. Então ele vai comer daquilo que é lhe dado, ou seja, sementes que caem, tudo que tem aí você tem visto. É nisso que nós precisamos nos apegar. Esse tema, aliviando o estresse. Segura essa palavra. Primeiro, seguir a Jesus não basta. Diga, seguir a Jesus não basta. Porque muita gente acredita que ele fala assim: não, mas eu fui na igreja. Só vir à igreja não resolve. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Os discípulos dele viram ele entrar no barco e foram atrás. Mas eles estavam dentro do barco? Estavam. Jesus estava no barco? Estava. Mas eles ficaram numa situação difícil depois, mesmo estando dentro do mesmo barco com Jesus. Precisamos estar prontos para realizar o que está escrito em João 10:9. Olha o que fala em João 10:9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Ele está dizendo, salvar espiritual, pastagem físico. Ele está dizendo, se você seguir a Jesus, entrar por essa porta, tanto o seu espiritual quanto o seu físico, os dois serão abençoados. Você vai ter o cuidado de Deus e vai ter a prosperidade de Deus na sua vida. Quando? Quando você entrar por mim, quando você entrar pela porta, quando você seguir a Jesus. Eu preciso estar pronto a entrar pela porta. Agora eu não quero só seguir, eu quero fazer o que Jesus me ensina a fazer. Agora eu quero morar com Jesus. Agora eu quero conviver com Jesus. Jesus pegou os apóstolos dele, andava com eles, ele dormia no relento às vezes, dormia, mas eles dormiam junto. Ele comia o peixe e o pão lá no fogo, comia, e eles comiam junto. Ele ia visitar pessoas, e ele ia junto, estava junto. Por isso, eles se tornaram o quê? Apóstolos. Deixaram de ser discípulos.
Por quê? Porque veio sobre eles a palavra da missão, objetivo, projeto, o que fazer, como fazer, quando fazer, de que maneira fazer. Eles ouviram diretamente de Jesus. Então agora eles não eram mais simplesmente pessoas que onde Jesus vai? Para lá, vou lá. Jesus voltou, volta atrás de Jesus. Não, agora mudou o perfil. Agora eles não eram mais só quem seguia. Agora eles realizavam o que aprenderam com Jesus. Fala para o meu lado, você está entendendo? Não, seguir a Jesus não basta. Você precisa entrar pela porta. Eu preciso decidir a viver em Cristo. Eu não posso aceitar seguir Jesus e morar em outro lugar. Porque eu posso seguir Jesus e morar em outro lugar. Você às vezes encontra um amigo seu e segue ele na rua, conversa com ele e tal. Depois você volta para sua casa. Com Jesus não funciona assim. Você vai ter que morar com ele. Porque se você não morar com Jesus, você vai acabar morando no mundo. Não existe um terceiro lugar. Não existe em cima do muro. Sabe aquela história? Por isso que a Bíblia fala assim: sim, sim, tudo que é diferente disso é o quê? Procedência maligna. Por quê? Olha, eu não vou na igreja, mas eu sou bonzinho. Ele não fala que se você é bonzinho, você é salvo. Ele fala se você receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você entrar pela porta. Se você ficar do lado de fora da porta, never, nunca, você não vai mudar. Agora, se você entrar pela porta, então o Senhor pode abençoar você. Então você pode viver o ensinamento dele. Amém? Segundo, aliviar o estresse, saber escolher quem anda no seu barco. Quem é que você coloca para andar no seu barco? Pensa nisso. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo, mas estava dentro do barco. Jesus não estava conversando com eles, mas ele já estava no barco. Nós muitas vezes temos a opção de colocar um monte de gente na nossa vida. Não é assim? Quantas religiões há? Um dia falaram que no Japão tem mais de 8.000 deuses. É Deus para todo mundo, não é verdade? Se o cara é baixinho, pode ter Deus para ele. Se é grande, pode ter Deus. Se ele quer a mosca, tem mosca, é Deus. Ele pode escolher os deuses dele à vontade, tá? Tem muita gente. Agora, tirando lá, se você for para outro lugar, para a Índia, você vai ver lá uma opção de coisa. A vaca também é Deus, não sei o que, papapá. Mas se você for para outro lugar, você vai achar a mesma coisa. Então, nós precisamos identificar, espera aí, quem é que pode estar comigo? Quem é que pode andar comigo? Suas escolhas serão conhecidas no momento da aflição. Diga, minha escolha, eu vou conhecer ela no momento da aflição. Fala, porque é na aflição é que nós sabemos quem está andando conosco. Sim ou não? Olha, quando tudo está bem, todos são nossos amigos. Até mesmo não damos grande valor para a nossa segurança. Quando você está com dinheiro no bolso, está com um carro bom, está com o salário lá em ordem, você está andando e o pessoal está falando assim, está difícil, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas você está bem, está tudo em ordem, você não está nem preocupado, né? Vem lá o pessoal te convida para uma festa, você fala assim, puxa, vai ter um monte de empresário, um monte de gente rica naquela festa, ou uns amigos bacanas, ou umas meninas bonitas, eu vou na festa e pronto. O que é isso? Qual o problema? Eu queria falar, tem problema agora, irmão? Só porque tem umas moças bonitas na festa, não tem problema não. Vamos lá para a festa, vamos lá. Mas no momento da aflição, quando as coisas começam a dar tudo errado, quando as coisas pegam, é que a gente para pensar. Aí que a gente vai avaliar, peraí, o que nós estamos fazendo, né? Elas é que vão dirigir a sua vida, as escolhas. Diga, as escolhas vão dirigir a minha vida. Elas podem me levar para a vitória ou não, eu preciso saber. O que eu escolho fazer é o que vai trazer a realização. Suas escolhas podem ser para a bênção ou para a maldição. Então nós precisamos avaliar melhor as nossas escolhas. Eu preciso avaliar com quem eu estou compartilhando a minha vida. O bom de a gente compartilhar a nossa vida é com pessoas que tenham parte com Deus. Parte com Deus não é seguir, como eu falei, só seguir a Jesus não serve. Parte com Deus é de oração. Parte com Deus tem, vamos dizer assim, os frutos do Espírito.
Parte com Deus, aquela pessoa tem testemunho de vida. Parte com Deus, você conhece como é que é na casa dele. Eu cansei de fazer visita nas casas, fazia muitas visitas e tal, e muitas vezes quando eu chegava na porta da casa para visitar, e aí o pessoal marcava 8 horas, aí por algum acaso terminava a outra antes, então eu chegava lá 7 horas, e quando eu parava na porta, a mulher estava xingando o marido, e o marido falando palavrão para a mulher, e todo mundo gritando, aí eu tocava a campainha, alguém olhava, ih, é o pastor. Aí eu chegava e ele, amor, abre o portão para o pastor, querida. Aí ela falava assim, ô pastor, que bom que você veio. Ai querido, pega lá um cafezinho para ele. Mal sabia ela que eu estava ali fora já há alguns minutos, e estava ouvindo ali o forró, né? O bicho estava pegando. E aí? Aí você fala assim, eu posso mudar alguma coisa? Não, eu sou um ser humano como vocês. Eu chego no lugar às vezes para fazer uma oração, porque a pessoa pediu, por alguma coisa que aconteceu, mas quando você chega lá, se a pessoa que está lá dentro muda imediatamente, é porque quando eu sair ela vai fazer o quê? Você não dá folga não, não pense que é porque ele passou aqui que vai mudar alguma coisa, não é assim? Aí você fala assim, espera aí amado, se eu tenho as minhas escolhas, e eu estou fazendo elas erradas, apóstolo, mas o senhor não conhece meu marido, o senhor não conhece minha esposa, você não conhece meu vizinho, você não conhece meu amigo. Eu não conheço, irmão, é verdade, mas Deus conhece, então apresenta para Deus e não para a vizinhança, porque depois você sai lá fora e fala assim, ei, vamos lá na minha igreja, Deus opera maravilhosamente, o que a pessoa fala? Esse Deus aí não, na empresa, a pessoa fazendo rolo, coisa errada, coisa errada, coisa errada, aí a pessoa fala assim, nossa, você precisa ir lá, quando o pastor Fábio canta, o fogo desce, ou não sei o que, ele fala aqui também, quando eu faço churrasco, o fogo sobe, e aí? Ele não olha espiritualmente, ele olha, peraí, esse cara está com brincadeira, eu não quero ter isso para mim, nós precisamos fazer as escolhas certas, e ela começa aqui dentro, ó. Fala, a escolha começa no meu coração, porque você é crente porque sua mulher é crente, você é crente porque o vizinho é crente, você é crente porque o amigo é crente, você é crente porque alguém falou que se você não for crente você vai para os quintos dos infernos, é isso? Não, amado, você reconheceu o melhor caminho, é Jesus Cristo, eu quero ser de Jesus, eu quero entrar pela porta, eu quero viver a promessa, eu quero ter a manifestação dos dons na minha vida, eu quero orar pelas pessoas. Ontem eu fui fazer uma visita de uma criança que estava doente, de um amigo lá em São Paulo, e aí cheguei lá no hospital bem simples tal, e eu entrei lá para orar pela criança dele, mas quando eu vi eu já estava na quarta, no quarto do lado, e a moça me avisou, sempre que a mulher avisa isso, aquela atendente avisa isso, dá o contrário, ela falou assim, o senhor está entrando aqui com um crachá de atendimento religioso, só quero observar o seguinte, o senhor vai visitar o leito tal, e depois o senhor tem 5 minutos e, termos de hoje, pica a mula, cai fora. Toda vez que me falam isso é quando a coisa pega, eu já sei, vai dar bote, chegar lá não deu outra, alguém já veio atrás de mim, eu estou andando e a pessoa já está no encalço. Eu entrei no quarto para orar, ela falou, depois de orar, aí pode dar para orar ali no outro quarto? Falei, vai dar bode. Aí fui na outra, e vai na outra, e daqui a pouco quando eu saio, o cara assim, o senhor falou que era 5 minutos, faz 1h30, o senhor está aqui dentro ainda. Amado, você tem que saber qual é o teu desejo, o teu amor, porque eu podia falar, é feriado, o que eu estou fazendo aqui visitando? Aí era para um, fica lá para meia dúzia, e começa a virar, e vê a banha, e não sei quem, amado, é prazer, não é peso, não é jugo, é prazer. Ver Deus se manifestar é glorioso. Mas espera aí, são escolhas. Será que a gente está escolhendo entrar pela porta, andar junto com Jesus, querer que Jesus frequente a nossa casa, querer que nossos filhos conheçam a manifestação desse Jesus tremendo? Ou nós estamos escolhendo fugir do inferno? Na verdade eu venho na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Mas aí, meu irmão, quando você está dentro da igreja com esse tipo de pensamento,
é quando o mundo começa a passar aquele cheirinho no seu nariz. Toda hora você dá um desejo de dar uma escorregada. E aí você escorrega e depois você volta e fala: perdão Deus, não foi por mal, não foi por mal, não foi por mal. Ele vai te perdoar. Mas chega uma hora que você vai perder o controle e vai ficar do lado de lá. Porque a gente é assim. Quando a gente faz alguma coisa errada, pode olhar para a criança, ela faz uma coisa errada e fica vendo se a mãe pegou. A mãe não pegou, aí ela faz a segunda. A mãe não pegou, o pai não pegou. Faz a terceira, faz a quarta, aí o pai pega, a mãe pega. Aí toma um couro, vai para o castigo. Aí ela fala: mas o que aconteceu? É a quarta ou quinta vez que eu estou fazendo coisa errada. Deus nos dá opções e facilidades para dar tempo de a gente se arrepender e voltar para um bom caminho. Mas não é porque Ele está dando tempo para a gente se arrepender e voltar para um bom caminho que Ele é vesgo ou cego. Não, Ele enxerga. Ele está vendo você, mas Ele está dando chance. Fala para o irmão do lado: você está entendendo? Chega uma hora que a gente precisa se aliviar desse estresse. Por quê? Porque quando eu faço as coisas achando que eu sou obrigado a fazer, é quando eu deixo de fazer logo logo. Quando eu venho para a igreja porque eu estou precisando de porta de emprego, assim que eu arrumar um emprego, eu vou dar linha na pipa, como diz aí. Quando eu venho para a igreja porque eu briguei com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com minha filha, quando eu tive um problema sério, eu estou aí engatado em alguma coisa errada, assim que resolver, eu volto para o lado errado. Quando eu venho para a igreja com o coração como estava no mundo, é quando eu começo a falar mal de todo mundo, começo a atacar todo mundo, não sou feliz, eu não tenho paz. Você olha para a pessoa, você olha para ele e você percebe o olho, a boca, o jeito, é a pessoa amargurada, é a pessoa que está estressada, pessoa que se pudesse machucava alguém. Ele sabe que não pode, que ele vai preso, vai acontecer isso, aquilo, ele não faz. Mas dentro dele, se ele pudesse, ele esganava alguém. Mas ele não pode, mas ele tem aquele desejo toda hora espremendo ele. Nós precisamos entender que aliviar o estresse é quando eu entendo quem eu sou, quem é o meu pai e qual é o projeto que ele tem para a minha vida. Qual é o projeto que Deus tem para a sua vida? O que ele pode fazer por você? Quando eu entendo isso, meu irmão. Terceiro, a importância de ter o socorro bem presente. Fala a importância de ter o socorro bem presente. Versículo 25: os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Só quem já teve um pneu furado num lugar aí esmo, assim, num lugar fora, é que dá valor para o macaco e para a chave de roda. Algum dia já furou o pneu seu de noite, tipo 2 da manhã, lá na marginal, e aí você vê lá, o pneu está lá, você fala: fechado, vou trocar esse troço agora, coloca o triângulo, cadê a chave de roda? Sumiu. Aí você tem o pneu, você tem o carro, você tem o triângulo, mas você não tem uma porcaria de uma chave de roda, faltou. Aí você fala assim: nossa, eu nunca olhei para isso, nunca fiquei olhando para essa tal da chave de roda. O dia que aconteceu isso comigo, eu comprei 3. Deixei uma no carro lá atrás do porta-mala, outra embaixo do tapete e outra em casa. Aquela que o cara entra no estresse, como diz, já fica doido. Mas por quê? Porque você fala assim: uma porcaria, daí eu fiquei lá, um frio tremendo, uma garoa, e eu esperando, aí o pessoal tirava uma fila de mim do carro, e eu lá esperando, até que de repente apareceu uma viatura, e já queria me enquadrar. Eu falei: não, moço, que eu preciso de uma chave de roda, eu não preciso tomar um enquadramento, não preciso de... O que é que o senhor está fazendo aqui a essa hora? Eu falei: olha, eu acho que algumas das vezes que eu fui lavar carro, alguma coisa aconteceu, levaram a chave de roda embora, e eu estou aqui, o pneu está ali, o triângulo está lá, o carro está aqui, e eu não tenho a chave. Ele falou: mas nossa viatura é diferente, a chave de roda. Eu falei: sim, mas o senhor deve ter uma chance de parar um carro, alguma coisa parecida com o meu, para a gente... Aí eles começaram a rir, falaram: vamos parar. Aí pararam, e falou assim: empresta a chave de roda para ele. O cara ficou olhando, aquela que você está assim, né? Aí fui lá, troquei o pneu, devolvi a chave de roda, queria dar dinheiro para o homem. Não, tudo bem. Desespero, porque eu não tinha o socorro bem presente na hora da dificuldade.
Era uma chavinha de nada, mas sem ela nada acontecia. Você já pensou nisso? Que tem coisas tão pequenas que podem mudar toda a tua estrutura, que às vezes você está se metendo com coisa que não precisa, mas pode estragar o seu casamento, pode estragar o seu emprego, pode acontecer mil coisas. Eu não esqueço, o dia que eu morava numa casa, 2 casas para baixo morava lá um casal, tal, não sei o que. Eu cheguei lá à noite e de repente a mulher falou assim: eu estou aqui do lado de fora de casa, porque meu marido, ele foi com o carro trabalhar e a chave de casa está no porta-luva. O senhor pode ir até a porta da empresa para pegar, que ele está trabalhando à noite? Eu falei: vai dar um trabalho, é na Volkswagen, eu vou ter que parar na portaria, procurar chapeira, aquelas coisas todas lá, né? Mas ela falou: pelo amor de Deus, estou com criança pequena. Eu falei: tá bom, então entra na minha casa com minha esposa e eu vou lá. Aí eu cheguei lá, fui na portaria e o guarda já começou assim: o que você quer aqui essa hora? Eu falei: amigão, tem um problema, contei para ele. Ele falou: você vai ter que falar com o responsável pelo departamento pessoal do horário da noite. Tá bom. Fui com o nome do homem, falei com o cara, ele chegou para mim e falou assim: ele não se encontra. Eu falei: se encontra? Veio trabalhar? Tá assim, tá, amigão? Eu falei: provavelmente ele deve estar em outro setor, porque ele trabalha na parte como ajudante, eles devem ter trocado ele de lugar. Cara, você não está entendendo. Esse cara deve ter dado um bonde. Como é que é? Eu falei: por favor, eu posso implorar? Ele falou assim: você é teimoso. Aí catou o telefone, ligou para não sei quem, não sei quem, não sei quem. Revistaram lá todos os lugares possíveis, lá onde estavam os cartões, as coisas, para ver se localizava a transferência. Amigo, faz 2 dias que esse cara não trabalha. Você volta lá e fala para a mulher dele que ela está tomando um problema lá. E eu volto para casa. Como é que eu volto para casa? Aí eu cheguei em casa, ela falou assim: que bom que você chegou, eu precisava pegar a fralda. Eu falei: fala o tamanho que eu vou comprar. Ela falou assim: não, eu não tenho dinheiro. Eu falei: fala o tamanho, eu vou comprar a fralda. E que mais? Não, porque o que aconteceu? Eu falei: olha, ele está num setor, ninguém acha onde setor que ele está, aquela desculpa que você vai dando. Ela ficou assim, eu falei: o que ele toma? Não sei o que. Tá bom, também da fralda é tal, né? Eu fui lá na farmácia, comprei tudo, trouxe, falei: tá aí. No outro dia o cara me intimou. O cara chegou lá e falou assim: qual que é a sua? Eu falei: qual que é a minha? Você está querendo me atrapalhar no meu casamento? Eu falei: como é que é? Seu tapado. Eu fui lá e não falei a verdade, fiquei enrolando, paguei a sua conta, e você me deve as fraldas, e eu não tenho dinheiro, você é safado. E aí quase me peguei com ele. Eu falei: peraí, o cara vai me dar bronca. Quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que os nossos atos, o nosso comportamento é que nos derrubam. Quem é que você está colocando na sua vida? O que é que você está fazendo? Qual é a tua linha de socorro? O que você está projetando? Acabou o tempo, e ele separou, a mulher separou dele, porque não foi dessa vez, mas outra vez ela descobriu, e aí a coisa enroscou. Até hoje, eu sei que ele não está bem, ele é alcoólatra e não quer saber, e era crente. E aí, o que você vai falar? Escolhas erradas acabam trazendo dificuldades. Se você não coloca Jesus na sua vida, o diabo se coloca na sua vida. Então nós temos que estar prontos para buscar esse socorro. Eles tinham como chamar Jesus. Será que a gente está colocando Jesus na nossa vida? Ou a gente está colocando mentira, engano, dúvida, incerteza, e depois nós estamos dizendo: eu não sei porque não dá certo, sou crente. Ele era crente, esse cara era crente, tá? A mulher dele era professora de escola dominical. E aí você fala assim: o que aconteceu? Destrói tudo. Por que destrói tudo? Porque as escolhas erradas dão espaço para o diabo trabalhar. Então nós precisamos mudar essa situação. Nós precisamos olhar o que está acontecendo na hora da dificuldade. Não tem nada melhor do que ter intimidade com o Senhor, para poder falar com Jesus, com o Espírito Santo, e imediatamente receber o socorro dele. Mas para isso, para ter intimidade com Ele, eu preciso andar com Ele, eu preciso entrar pela porta, eu não posso só segui-lo, eu tenho que mudar a minha configuração. Fala para o irmão do lado: você está entendendo? É só para aquele que tem intimidade com Deus, não é para qualquer um, ou para aqueles que de repente, eles correram lá e foram acordar Jesus dentro do barco. Eles podiam
não ter fé, como foi falado depois, mas Jesus estava perto. Ou seja, apesar de eles estarem com uma falha ainda no caráter deles, mas Jesus estava bem pertinho, deu para ele ir até Jesus no meio da dificuldade. E se Jesus estivesse fora do barco, o que ia acontecer? Não tinha socorro, o barco ia virar, a coisa ia complicar, a situação ia ficar difícil. Aliviar o estresse só quando você tem intimidade com Ele, só quando você tem resolução para o seu problema, você tem intimidade. Quarto, acredite, Jesus está presente. Fala para a pessoa do lado, Ele está vendo tudo o que você fala, Ele está vendo até o que você pensa. Às vezes nós pensamos, mas Jesus não está nem aí, eu não estou vendo Ele, dá para pegar no pé dele, não dá. Ele está em todos os lugares, onipresente, onipotente e onisciente, sabe de tudo que você está falando, de tudo que você está fazendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou me precaver, porque eu não quero perder essa intimidade. Ele sabe, Ele está presente. Eu posso pedir socorro? Posso, mas também se eu fizer coisa errada, Ele também está vendo. Ou seja, para as duas coisas Ele está disponível. Acreditar é o mesmo que ter fé. Diga, acreditar é o mesmo que ter fé. Se você imaginar que tem um carro da polícia ali parado, que tem lá o pessoal da Polícia Federal do lado, você vai mexer em alguma coisa que não é sua? Você fala, peraí, não vou nem brincar com uma situação dessa. Está ali a polícia, está ali tudo que é necessário para me prender. Pois é, tem crente que esquece que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são onipresentes, onipotentes e oniscientes, e acham que vão lá falar mal, às vezes dentro de casa, às vezes no meio da família, às vezes atacando, falando, mentindo, adulterando, roubando, e ele acha assim, ninguém está vendo. Amado, quem não podia ver já viu, quem não podia ver já viu. Talvez a mulher, o marido, o filho, a filha, a polícia seja uma grande preocupação para você, mas esse aí não é a verdadeira preocupação. A verdadeira preocupação é que você está perdendo a intimidade com Deus, está deixando o diabo chegar perto de você, e mais cedo ou mais tarde ele te engole. Então eu preciso ter essa convicção. Você nunca estará sozinho enquanto andar com o Senhor Jesus na sua vida. Jesus estava ensinando a eles a se aliviarem do estresse, daquele medo, daquilo que perseguia eles. O que ele falou para eles aqui? Disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Ele falou, por que temeis? Se vocês estão no caminho certo, qual é o medo? Estou aqui, Jesus está no barco, o que pode dar errado? Quando Jesus foi visitar Lázaro, a irmã dele falou para ele, Jesus, se o senhor tivesse chegado antes, porque faz 4 dias que Lázaro morreu, ele já cheira mal. Jesus não falou para ela, puxa, é mesmo. Ele só perguntou assim, aonde vocês colocaram? Aonde vocês colocaram? Por quê? Porque toda essa história que passa e volta, a Bíblia diz, nossas justificativas são como trapo de imundícia, não vale nada. Ele não quer que você justifique, Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você reconheça, Ele quer que você o ame, Ele quer que você mude tua personalidade, o teu ponto de vista. Ele não quer saber a explicação, eu fiz isso porque a fulana fez aquilo, eu pensei assim porque não sei quem lá, me provocou, não é isso. Ele fala assim, você sabe que está errado? Sei, se arrepende do que você fez, volta para o caminho certo, e vamos consertar o que está quebrado. É isso. E muitas vezes as pessoas estão querendo achar um motivo, não sabe o que é porque eu estava sem dinheiro, não sabe o que é porque o fulano falou, não, aquele dia eu pensei, isso. A verdade é que a gente sabe quando as coisas estão erradas, sabe? Quando você vai pegar alguma coisa que não é sua, é chamado de roubo, e você sabe quando você está pegando uma coisa que não é sua. A gente até dá uma desculpinha, mas não precisava, mas a gente sabe, está entrando num limite que não é nosso. Quando a pessoa está traindo alguém, quando a pessoa está se prostituindo e não é casado, ele sabe que está fazendo coisa errada, mas ele tenta falar, porque minha mulher não me tratou bem, porque daquele dia aconteceu isso, daquele dia aconteceu aquilo. A gente vai tentando achar um espaço para nos proteger, como se dissesse, agora eu resolvo o meu problema. Não resolve, irmão, não resolve. Nós precisamos aprender a reconhecer, a nos arrepender e voltar para o caminho do Senhor.
É isso que traz a mudança. Eles foram até Jesus procurar ajuda. Eles não reconheceram a presença dele, nem a autoridade dele lá dentro do barco, mas eles foram pedir ajuda, e Jesus ajudou. Jesus se levantou, Jesus se posicionou. Quando estivermos muito ligados a eles, jamais esqueceremos deles: Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto mais a gente tem intimidade com Deus, quanto mais a gente tem intimidade com Jesus, quanto mais tem intimidade com o Espírito Santo, a gente começa a viver isso cotidianamente, diariamente. Você começa a viver aquilo, e você, quando vem alguma coisa errada, você fala: opa, isso não é bom, não vai ajudar, sai fora, não vale a pena, não é dessa maneira, eu não vou fazer isso, não é esse o caminho, porque eu sei o que é certo e o que é errado, e o Espírito Santo vai trazer a minha consciência, a sabedoria. Então é muito importante. Hoje Jesus quer desfazer o estresse que tem te assolado, se mostrando presente na sua vida. Quando eles chamaram, ele podia dizer: se vira, vocês estão aprendendo comigo, vai lá e ora. Ele não falou isso, ele levantou imediatamente, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, desfez aquilo que estava tirando a paz deles. O mesmo Jesus que faz curas, que liberta cativos, que multiplica pães e peixes, é o que está presente na sua vida para te liberar de tudo que quer roubar a sua paz. Ele está presente. Quantas vezes, irmão, eu lembro uma vez que eu levei o Fernando no médico, ele já era grande e tal, mas ele estava tendo um problema, e o médico falou assim, um pastor, o médico, ele falou: ó, a enfermidade dele para mim é isso. Eu falei: mas eu fiz o exame, você fez o exame de 2 horas, tem que fazer o exame de 6 horas, você vai ver que vai aparecer, mas eu preciso te falar uma coisa da parte de Deus. Eu falei: pixe, sujou agora, o negócio ficou feio. Até dar remédio e até ir fazer exame é fácil, agora quando Deus fala: vou falar, baixa, porque, aí eu falei: pode falar. Ele falou: você não entendeu ainda? O diabo quer tirar a sua paz. O diabo não está preocupado com ele, está preocupado com você. Ele está querendo tirar você do teu ponto, do eixo. Você é um cara que, se viesse contra a sua vida, enfermidade, problema tal, você vai ultrapassando, vai pulando, vai... Eu falei: não, para derrubar tem que estar muito bom, se não for, não vai derrubar não. Aí ele falou: pois é, por isso ele foi mexer com o seu filho, para que você parasse o que está fazendo, para olhar para lá. Eu falei: yes, vou fazer o exame. Ele falou assim: e eu vou te dar o remédio. Depois a gente pode até mexer no remédio dele, mas eu vou te dar o remédio. 7 semanas você vai consagrar ele, vai ungir ele assim, 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 todas as noites, unge, depois sai fora e vai orar você. Vamos derrubar o bicho? Eu falei: vamos embora. Ele melhorou na época. O que aconteceu, irmão? Se você não perceber que o diabo quer roubar a tua paz, trazer estresse para a sua vida, colocando enfermidade no seu filho, trazendo problema no trabalho, trazendo amigos que não são amigos e outras coisas mais, você vai ficar ali perdido. É hora de nós entendermos: peraí, Jesus já está no barco, vou chamar quem resolve essa porcaria agora. Jesus, perdoa a minha fraqueza, mas eu preciso do Senhor. Sabe o que ele vai fazer? Se levantar, entrar na sua direção, assumir aquela bronca e resolver. Colocar de volta cada coisa no seu devido lugar. Se ele falou que você vai ser próspero, é porque você vai ser próspero. Se ele falou que vai abençoar a sua casa, ele vai abençoar a sua casa. Se ele falou que a sua família é uma bênção, é porque a sua família é uma bênção. Se ele falou que vai mudar a tua estrutura, é porque ele vai mudar a tua estrutura. Eu preciso entender e chamar: peraí, Jesus, está diferente, o negócio não está normal aqui não. O senhor falou assim e está assado. Ele vai falar: vem cá, fiote, homem de pouca fé, vamos conversar. Se eu falei, eu velo pela minha palavra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometi, vai acontecer. E aí você vai pela palavra dele, que você vai ver se dá certo ou não. Muda a tua história, configuração. Hoje Jesus quer desfazer esse estresse. Hoje Jesus quer mostrar para você que Ele está presente, que Ele quer resolver. O mesmo Jesus que fez tantos milagres na Bíblia é o mesmo que está aí com você agora. Quinto e último: com Jesus não há estresse que permaneça. Diga: com Jesus não há estresse que permaneça. Está difícil eu não mexer a voz para ver se ele pregar assim, né?
não passar senão dispara a tossir. E aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar o obedecem? Que homem é esse, irmão? Tem vento na sua vida? Tem tempestade acontecendo? Pois é, se ele está no seu barco, chama ele logo, porque vento e tempestade vai parar. Amados, eles nem se aperceberam do que estava acontecendo, nem pararam para avaliar. E você também muitas vezes não para. Muitas vezes você não avalia o que está acontecendo. Sabe por quê? O Mar da Galileia, já ouviram falar do Mar da Galileia? Alguém já viu? Já leu isso? O Mar da Galileia não é mar, é lago. É o lago de Genezaré. Ou seja, o Mar da Galileia é água doce. O Mar da Galileia é um tipo de uma grande represa. E por que diz que muito difícil, é uma coisa que acontece, tipo um fenômeno, que aquilo lá possa levantar ondas, que é um choque de ventos que dá no ar, e esse choque de ventos traz uma turbulência, que a água se move de uma forma totalmente diferente, faz ondas e tal, mas não é normal. Diga, não é normal. E você está sofrendo de ataques que não são normais, e nem está prestando atenção. Se eles prestassem atenção, eles iam saber que alguma coisa não estava normal. Isso aqui é um lago. Pedro costumava pescar naquele lago e andar por aquele lugar, fazia aquilo cotidianamente, antes de se converter. Tanto é que se você vai para lá, tem um lugar lá, um tipo de um ancoradouro, um lugar, que eles falam que era dali que os barcos de Pedro e de outros chegavam. É como se fosse a represa aqui, essa represa que tem no Riacho Grande, né? Como se fosse ela, Billings, como se fosse ela. Imagina ela quando está na época da cheia, é aquilo lá. Agora, você já viu uma tempestade aí? Você já viu algum dia da onda de 2 metros de altura ali? Não viu. Se você prestar atenção, as coisas vão acontecendo. Não há nenhuma enfermidade em casa, de repente começa a dar. Mas a partir de quando aconteceu isso? De repente, um ano tal, começou a dar um problema em casa, e foi assim, foi assado. Peraí, vamos voltar e ver o que é que originou esse negócio. Não existe maldição sem causa. Dentro do barco estavam os apóstolos, dentro do barco estava Jesus. Quem é que poderia querer contrariar, ou, vamos falar a palavra certa, desvalorizar a presença de Jesus? Só Satanás. E ele até veio todo cheio de si, veio até querer mostrar que ele podia alguma coisa. Jesus não estava nem aí. Quando eles falaram, para a gente não dá, o que Jesus fez? Levantou e falou: está faltando fé em vocês, agora para com a palhaçada, acabou, chega. E diz que na mesma hora o vento parou, a tempestade parou, e Deus está dando a bolsa de cantarabadá e dando essa ordem para você hoje. Se você está debaixo da palavra do Senhor, então você vai determinar na tua casa, vai determinar na tua família, vai determinar que paducha labadai, acaba a tempestade, cessa a tempestade, para vento. Você não tem poder na minha casa, porque a minha casa pertence ao Senhor, pertence a Jesus Cristo. Ele está no meu barco, Ele está na minha estrutura, Ele está na minha vida, e eu não vou aceitar na minha empresa, na minha casa, na minha família, que você venha querer fazer algo diferente. Sua casa foi concebida para ter paz, lago foi concebido para ter paz. Então tempestade não pode ficar. Então a sua casa vai ter paz e não tempestade. Seu trabalho vai ter paz e não tempestade. Sua família vai ser de paz e não de tempestade. Olha lá onde originou. Volta, conserta o que está quebrado. Não deixa a porta aberta para o inimigo passar. Entende esse mistério da parte de Deus. Precisamos acreditar que com Jesus não há estresse que permaneça. Lá em 1 Pedro 5,7 fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aonde você está lançando a sua ansiedade? Vamos chamar desespero. Aonde você está chamando seu desespero, seu medo, seu momento de aflição? Onde é que você está lançando isso? Tem horas que você fala com quem não precisa. Tem horas que você deixa entrar no seu barco quem não merece. Pessoas que só vão lá atrapalhar você. Para. Na minha vida,
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paralelo, você pode falar o que você quiser, mas aqui dentro não. Eu sei quem eu sou, eu sei o que fui chamado, eu sei qual é a promessa de Deus na minha vida. Eu montei a empresa, estava debaixo da promessa do Senhor, essa empresa vai dar certo. Eu tive filhos, e os meus filhos vieram debaixo da palavra do Senhor. Apóstolo, naquela época eu não era convertido. Amado, repassa a tua vida, começa a pensar, quando foi que as coisas começaram a dar errado? Pega um caderno, você e sua esposa, e começa a dar uma avaliada. Primeiro ano está tudo bem? Tá, foi assim. Segundo ano está tudo bem? Opa, aqui virou, aqui começou a confusão, aqui começou a bebida, aqui começou, já vai ali e começa a pedir perdão a Deus. Senhor, eu quero pedir que o Senhor entre e me perdoe, eu me arrependo daquela época que eu fiz isso, eu peço perdão pelo meu filho, eu peço perdão pela minha filha, eu peço perdão por isso, quando eu andei com a empresa toda errada, quando eu fiz isso, aquilo, eu vou limpando tudo, vou tirando tudo, vou lavando tudo, vou arrancando tudo, porque dentro do meu barco só Jesus, não tem mais espaço para coisa errada, não tem mais espaço para mentira, não tem mais espaço para engano, porque se o barco não parar, depois de eu tirar tudo, sabe o que eu faço? Jesus, please, dá uma mão aí, o negócio está pegando lá. Ele vai falar, você ainda não aumentou a fé, mas eu vou aí, peraí. Ele vai levantar, vai tomar a tua causa nas mãos e vai mostrar para você que Ele é Deus, que Ele não mudou, que Ele pode todas as coisas, que a Ele nada pode ser impedido, que Ele tem o controle de tudo. Mas apóstolo, será que Jesus vai ter essa paciência? Olha, um dia um homem foi até Jesus e falou para ele assim, olha, meu filho é lançado no fogo, é lançado nas águas, meu filho fica aí com problema, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, e eles oraram, os seus apóstolos, e ele não ficou curado, ele chamou eles de homens de pouca fé. Vocês não entenderam, chama ali, trouxe a criança, expulsou o demônio, liberou aquele jovem, e ele disse o que? Caça de demônios se vê com jejum e oração. Ele nunca vai dizer para você, não vou fazer nada. Ele vai dizer para você o que fazer, e vai dizer para você qual é o antídoto que destrói o poder de Satanás. Ele falou, isso é caça de demônios, isso aqui você precisa ir mais forte, você precisa ir mais firme, você precisa ir mais determinado, você precisa se levantar, você precisa se fortalecer, precisa chamar a existência, a promessa na tua vida. Vai jejuar, vai orar, vai se posicionar, porque nós temos que entender como é que funcionam as coisas de Deus. Não tem estresse que possa vencer você. Diga, eu sei que se Jesus estiver comigo, o estresse não tem espaço, porque todo motivo de estresse pode ser lançado sobre Jesus Cristo. Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, confiança, convicção. Meu irmão, uma coisa que eu aprendi quando me converti, um pastor, ele falou para mim assim, você já expulsou o demônio? Eu falei para ele assim, não. Eu fiquei com medo, né? Que demônio, que negócio é esse? Não. Aí ele falou assim, pois é, alguma vez você já pôs algum cachorro para correr? Eu falei, já. Porque tem hora que você bate ou ele te morde, é um dos dois. Ele falou, pois é, assim mesmo. O que você fala para o cachorro quando você quer que ele vá embora? Sai, cachorrinho lindo, sai. Você já vai dando uns berros, né? Quando você é de uma outra religião, você começa a chamar um santo lá que cuida do cachorro, como é que é? Tem um nome, né? Aí você fica chamando lá o santo para segurar o cachorro, mas ele não deu certo, irmão. A vez que eu chamei o santo para segurar o cachorro, ele grudou na parte... E aí o meu irmão mais velho teve que ir lá e abrir a boca do cachorro, porque ele não queria soltar de jeito nenhum. E eu não achei esse santo até hoje. Eu queria reclamar para ele. Ele falou, minha irmã falava, se vier você chama que ele para. Ele veio correndo, eu falei, aí meu irmão foi lá, primeiro queria chutar o cachorro. Eu falei, não chuta porque vai rasgar o resto minha retaguarda. Aí ele foi lá, catou a boca do cachorro, abriu, aí deu um pau no cachorro lá. Aí eu falei, caramba, o cachorro me mordeu, eu não fiz nada para ele. Meu irmão que bateu nele, o cachorro não fez nada nele. Aí você entende, quando você lida com esse tipo de coisa, ou você é firme, ou ele te morde.
quando você tiver que expulsar o demônio, não tenha dúvida, saiba quem você é, saiba quem te chamou e de quem é a autoridade, quem criou. Esse é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que está com você. Não deixe o estresse tomar conta de você, deixe Jesus tomar conta de você. Jesus pode, Jesus vai te mostrar o caminho. Se você andou em caminhos errados, se arrependa, restabeleça, se projete, porque o estresse só pode entrar quando sentimos escravos das situações. Quando você está escravo da situação, é que Ele tem liberdade de tomar você. Quando você acha assim, eu não tenho o que fazer, aquele dia que você fala, não sei o que fazer, aí parece que o bichinho desse tamanho fica do tamanho de um prédio, porque você está totalmente à mercê. Fique à mercê de Jesus. Se tiver que dobrar os seus joelhos, dobre nos pés de Jesus. Invoca a presença de Deus, chama a presença de Deus. Se você entende que foi liberado ou liberto através do sangue de Jesus, você consegue entender que sua vida mudou? Não é porque você é forte, mas é porque Jesus Cristo é a tua cobertura, que você abriu mão do pecado. Quem aqui já passou pelo encontro? Você entendeu o que você estava fazendo lá? Você estava vomitando, jogando coisa fora. Segura mais essa, peraí, tem um negócio aqui no bolso também, segura isso aqui, e nesse outro bolso aqui também tem outro, segura aí, jogando tudo que tinha fora, para quê? Para sair de lá, vomitei tudo, acabou, não tem mais nada, porque eu estou livre. Agora tem gente que depois volta e quer comer tudo de novo, aí não adianta, é outra história, mas isso não te pertence mais. Você entendeu que foi liberto, então você não é mais escravo de nada, pode viver o melhor debaixo da graça e do cuidado de Jesus Cristo. Foi isso que eles entenderam naquela hora. Pô, mano, maluco, ele levanta, para o vento, acalma a tempestade. Quem é esse que até o vento, até a tempestade se dobra para ele? É aquele que criou o céu e a terra, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus, estão juntos. E quando Ele criou o céu e a terra, Ele tinha uma autoridade, Ele deixou no céu, mas o dia que Ele foi batizado, o Espírito Santo assumiu junto com Ele, entrou na vida dele para dar o que para ele? Força. E eu perguntei aqui no domingo, alguém aqui já recebeu o Espírito Santo? Pois você que recebeu o Espírito Santo, você tem a mesma autoridade nessa visão, você tem a mesma autoridade, você sabe usar essa autoridade, você pode repreender, você pode determinar, você pode transformar a sua vida debaixo do poder de Deus. Então hoje, fala, estresse, não tem mais lugar para você não. Eu vou viver a plenitude da promessa de Deus para a minha vida, não vou ficar olhando para você. Tem gente que valoriza o estresse, é ou não é? Aí vem aquele negócio, aí fala, aí você fica com raiva. Você já reparou que aquela coisa vai ficando pesada, parece que não acaba isso? Sabe o que o diabo faz? Às vezes ele começa a colocar essa situação, alguém vai lá e cutuca você, aí você se irrita, aí você percebe que não pode, aí você volta, aí ele fala assim, ele esvaziou de novo, vamos mexer de novo, vai lá, pá, de novo, aí você, ó, uma vez é graça, duas é desgraça, eu vou bater nele, irmão, se tiver que perdoar, quantas vezes você perdoa? 70 vezes, é tempo pra caramba para perdoar, não é? Fala a verdade. O que ele quis dizer? Não há tempo para você se desesperar, há tempo para você realizar. Não é que você vai ter que perdoar 70 vezes 7, mas ele quis dizer assim, não olhe para isso, viva tranquilamente, lembre da promessa de Deus para a tua vida, vá adiante, pense em tudo que você tem para alcançar. Paulo falava isso, que ele corria como quem enxerga o quê? O pódio, lá o lugar que sobe, onde recebe o prêmio. Ele não corria pensando nos passos que ele estava dando, ele corria olhando lá o que ele ia receber, qual era a vitória que estava destinada para ele.
Então coloca o projeto da sua casa, coloca o projeto da sua família, prepara os teus projetos, coloca lá e começa a orar, porque toda dificuldade que vier não vai atrapalhar de você subir naquele pódio e tomar posse daquela vitória. Ela é sua pelo nome de Jesus, ela é sua pela promessa do Eterno, e você vai tomar posse dela em nome de Jesus. Eles estavam fazendo a obra, estavam junto com Jesus. O que é que podia pará-los? Ninguém. Maior é aquele que está conosco do que tudo que está no mundo. Amém? Fala estresse. Cadê você? Porque eu nunca mais vou te ver na minha vida. Acabou. Você hoje foi denunciado. Eu já sei quem você é, quem está por trás de você, e você não vai atrapalhar mais minha casa não, nem minha vida, nem minhas finanças, nem meus projetos, porque a partir de hoje eu vou viver todos os meus projetos com Jesus. Serei vitorioso. Fica de pé. Aleluia.